alimentar a sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 5, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Porque és tu que está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Pode fechar sua Bíblia. Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz nesses minutos que passaremos aqui ouvindo a tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, estamos aqui disponíveis, dispostos a largar as nossas redes e te seguir. Espírito Santo, mostre este caminho para nós. Responda as orações dos teus filhos com esta palavra nesta noite. Pai, tira do nosso coração aquilo que nos impede de ouvir a tua voz, e que a tua palavra nos transforme, que a tua palavra mude a nossa forma de viver, que a tua palavra faça algo novo nas nossas vidas hoje. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus te agradecemos, e todos digam amém. O tema dessa mensagem é lições preciosas da pesca milagrosa. Lições preciosas da pesca milagrosa. Tentei fazer aqui essa imagem, ficou até bonita, né? Tem aqui 2 barcos com os peixes. Eu entendo que esta palavra, ela fala muito ao nosso coração, principalmente porque aqui nessa imagem aqui, ó, a gente está vendo que os peixes já não tem mais os pescadores que o pescaram. Jesus também não está aqui mais, porque na verdade a palavra da pesca milagrosa é que tudo que Deus nos dá não é mais importante do que Ele em nós. Eu vou repetir: Jesus não está aqui, nem os pescadores dessa pesca. E lá no final dessa história, Jesus já não estava mais diante dos peixes, nem os pescadores, porque Jesus seguiu o seu caminho. Os pescadores foram atrás de Jesus, e os peixes daquela pesca milagrosa ficaram para trás. Sabe por quê? Porque mais importante do que aquilo que Deus nos dá é caminhar com Deus.
Eu queria que você já guardasse essa lição preciosa para a sua vida, porque esta é a lição da minha vida, muito mais importante do que aquilo que Deus nos dá, que são os peixes. E eu creio que Deus tem muito peixe para nos dar, muitas bênçãos serão derramadas sobre nós. Mas mais importante do que os peixes na nossa vida é caminhar com aquele que nos dá os peixes. Mais importante do que os peixes nas nossas vidas é andar com Jesus. Eu ouvi uns aplausos aí. Deixa eu te ensinar uma coisa. Talvez só tem 2 anos que eu estou aqui, é pouco ainda. A gente está aqui para cultuar Deus. Então quando a gente aplaude numa igreja, não é para aplaudir um homem, não. Nem para aplaudir um grupo de louvor, não. Quando a gente aplaude, quando a gente dá glória a Deus, não é porque a gente é doido, não. É porque nós estamos aqui para adorar a Deus. E toda atitude nossa já é uma adoração. Então eu vou repetir isso aqui, você vai aplaudir a Jesus direito, com honra. E escute isso, porque a sua vida hoje vai ser transformada por esta palavra. Tem muita gente aqui que está buscando bênçãos, buscando peixes na sua rede. Deus vai te dar peixe. Mas mais importante do que os peixes na sua vida e na minha vida é a gente caminhar com Jesus. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Diga aleluia, diga glória a Deus. Algumas lições desta história. Eu vou aqui contar rapidamente essa história para a gente pensar um pouco sobre ela. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui nesta cena é uma realidade que reflete muito a nossa vida. Barcos no mar, pescadores lavando as redes e Jesus se apresentando. Essa é a primeira lição. Barcos no mar, pescadores lavando as redes e Jesus imediatamente se apresentando. É interessante que Jesus podia aparecer para eles em tantas outras horas, mas Jesus escolheu aparecer para os discípulos no dia que aqueles homens que ainda não eram discípulos, Jesus escolheu se apresentar para eles no dia que eles não tinham pegado nenhum peixe, nenhuma piabinha. Eu já fui naqueles Pesque Pague, e quando eu fui no Pesque Pague, teve uma vez que eu fui no Pesque Pague, eu não peguei nada, e olha que eu não vivo disso. Eu era mais jovem, era adolescente, mas eu não vivo disso. Mas eu fiquei frustrado, eu não esqueço desse dia. Agora, os caras aqui eram pescadores, eles eram sócios de uma empresa de pescaria. O texto diz que esses homens eram sócios. Então eles tinham um projeto econômico e financeiro para pescar peixe. Eles pegavam os peixes e vendiam. Eles viviam disso. E nesse dia específico, nessa data aqui de Lucas 5, eles não pegaram nada. Se eu fiquei frustrado no dia que eu não peguei nada no Pesque Pague, imagina estes homens que eram sócios, lavando as redes depois de uma noite inteira de pesca frustrada. A empresa deles aqui estava à beira do colapso. Um dia com 0 de faturamento, um dia com 0 de vendas, com 0 de produção. Os sócios estão agora frustrados e o texto diz que eles estavam lavando as redes. Obviamente, para um pescador começar a lavar as redes é sinal que ele não tem mais expectativa nenhuma de pesca. Um pescador, quando começa a lavar as redes, aqui o pessoal fala sargaço, né? O mar fica cheio de sargaço. Lá em Minas eu falo alga, e aí tem lá alga, sargaço, sei lá, qualquer coisa. Fica cheio de sujeira na rede, e uma rede para ser usada na outra pescaria, no outro dia, precisa ser lavada, porque uma rede é o ativo do pescador. O pescador tem 2 tipos de ativo. Ele tem lá o barco, que estava guardadinho para outro dia de pesca, e ele tem a rede. Então, se um pescador cuida bem da rede, ele tem alguma perspectiva de pescar em outro dia, mas naquele dia específico, ele já não tinha mais expectativa, por isso eles começaram a lavar as redes. Eles começaram ali numa cena que parece de filme, de frustração, de tristeza. Pescadores que estavam com certeza muito chateados, porque não tinham pegado nada. E nessa hora, guarde isso, nesse exato momento, Jesus começou a conversar com eles.
No dia que eles estavam lavando as redes, guarde os detalhes da história, porque isso é uma lição preciosa para a nossa vida. No dia que eles não pegaram nada, lavando as redes e estavam chateados, Jesus começa uma conversa, tete a tete, e Jesus se apresenta na vida deles como não só a solução, mas como o próprio Messias que iria conduzi-los para uma nova vida a partir daquela data. Eu quero que você entenda esta palavra que Deus falou comigo esta semana, porque é no dia da frustração, é neste dia que as nossas expectativas estão totalmente frustradas. É nesse dia que Jesus ama se apresentar para nós e mudar a nossa vida. Esta primeira lição preciosa da pesca maravilhosa é uma lição transformadora. Jesus se apresenta no dia que não tinha faturamento naquela empresa. Jesus se apresenta, eu não sei, mas quem vai me dizer que o Pedro já não estava falando com o seu sócio, vamos procurar um outro negócio, não tem mais o que fazer, essa noite foi muito ruim, o que vamos fazer da nossa empresa? Eu não sei o que estava acontecendo ali, eu só sei que havia ali um sentimento de frustração, havia ali um sentimento de expectativas não realizadas e não atendidas. Eles estavam frustrados e Jesus se apresenta naquele dia para dizer uma coisa para eles: olha, eu sou especialista em transformar a sua frustração em uma nova história. Jesus ama se apresentar nesses dias aos teus filhos, justamente porque Ele sabe que nessas horas nós estamos mais prontos para o ouvir. Eu vou repetir: Jesus ama se apresentar aos seus filhos nestes dias nebulosos de tristeza, de choro, porque é nessas horas que mais nós temos capacidade de o ouvir. Eu sei que tem gente aqui que está passando dias difíceis. Eu sou pastor de vocês, muitos aqui eu caminho de mais perto, outros de mais longe, mas eu oro por todos aqui diariamente. E eu sei que tem gente aqui que está passando dias difíceis, nebulosos. Tem gente aqui que está lavando as redes e dizendo: o que eu vou fazer da minha vida? Eu sei que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. E Ele está dizendo: olha, guarde essa palavra, nunca mais se esqueça. Eu me apresento a você neste dia, e a partir deste dia a sua vida nunca mais será a mesma. Salomão escreve em Eclesiastes que o dia de choro ou de luto é melhor do que o dia de festa. Sabe por quê? Porque o dia de luto é o dia que mais nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. É ou não é verdade? Quantos de nós aqui já tivemos experiências poderosas com Deus no dia que nós estávamos chorando, sem saber o que fazer em alguma área da nossa vida? Irmãos, sabe quais foram os dias que eu mais ganhei almas para Jesus? Os dias que eu fui em ofício fúnebre, fazer lá um ofício e liberar uma palavra de conforto para uma família que perdeu alguém. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um ofício fúnebre, e a família tinha perdido uma pessoa de um acidente de carro. Irmãos, foi o dia que eu mais ganhei almas para Jesus, foi nesse dia. Todo mundo ali estava aberto a ouvir a palavra de Deus, estavam frustrados porque queriam que aquele parente estivesse vivo, e naquele dia houve salvação, porque tudo na vida é sobre a gente estar aberto a ouvir a voz de Deus. Então Deus permite que às vezes a gente não tenha uma boa pescaria, para que Ele se apresente e mude a nossa vida. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Jesus está chegando na vida de muitos hoje, e Ele está dizendo: eu vou transformar o seu dia de luto em dias de festa. Apenas ouça a minha voz, porque eu agora me apresento e eu assumo o controle da sua vida. O Senhor diz para muitos aqui que esse tempo de choro vai passar, mas que ele é necessário
para que Ele, Jesus, se apresente e seja o dono da nossa vida. Eu tive algumas experiências com empresários que quebraram. Foi uma coisa interessante. Ao longo da minha vida, eu me encontrei com muitos empresários que quebraram, pedindo ajuda, pedindo conselho. Alguns eu até prestei serviço e tal, outros eu ajudei de graça. Mas eu descobri uma coisa: os empresários, quando quebram, eles ficam mais abertos a ouvir. E aí sabe o que Deus faz com muitos? Deus salva eles. Deus salva. Teve uma vez que eu conversei com um empresário que era ímpio, e ele começou um processo, e ele se converteu a Jesus, quebrou, não tinha mais dinheiro, e aí Jesus salvou a vida dele. E eu te pergunto, o que é melhor? Ter dinheiro ou ter a salvação? Então, vamos parar de reclamar daquilo que nós estamos passando, e vamos ressignificar os nossos dias de frustração. Vamos pegar os nossos dias de frustração e vamos dizer assim, ó: estes dias são dias que Jesus vai se apresentar a mim e eu vou conhecer mais a Ele. Eu não sei o que se passa com você, eu sei o que se passa comigo, mas nos dias que eu mais choro, é nesses dias que Deus mais se apresenta e mais faz grandezas na minha vida. E eu quero nessa noite declarar: se prepare, que nesse dia de choro, Jesus está se apresentando, e Jesus está dizendo: eu sou contigo, e esta história vai acabar, mas a minha presença não acaba. E aí, os discípulos estão agora conversando com Jesus. Por que estão conversando? Porque não pescaram nada. Se tivesse com muito peixe na rede, eles iam falar assim: só um minutinho, deixa eu cuidar aqui dos meus peixes, eu tenho que vender ali no mercado os meus peixes. Só um minutinho, depois a gente conversa. Como eles não pescaram nada, eles estão conversando com Jesus, e Jesus está conversando com eles. E aí Jesus entra, escute isso, Jesus entra em um dos barcos, pede Simão para levar este barco mais fundo, e Jesus começa a pregar no barco. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira, porque os caras já estavam frustrados. Eu não sei se alguém aqui tem barco, mas imagina, o Daniel tem barco. Imagina, você vê alguém entrando no seu barco do nada. Isso parece brincadeira, porque eles já estavam frustrados com a não pescaria, e agora Jesus chegou lá e praticamente ignorou a não pescaria, entrou no barco de Simão e ainda começou a dar ordem, falar: ô mestre, Jesus falando para Pedro: ô Pedro, pega o seu barco aqui e dá um empurrãozinho, leva ele para águas mais profundas para mim, porque eu preciso usar o seu barco. Parece brincadeira um negócio desse, porque Jesus começa a pregar no barco daqueles homens que não tinham pegado nada. Eles estavam frustrados. Se fosse muitos de nós, íamos chegar para Jesus. Sabe aquele dia que você está mal e que você responde mal todo mundo? Tem alguém que vive isso aqui de vez em quando? Ou sou só eu? Pois é. Sabe aquele dia que você fica mal-humorado, você briga até com a sua sombra? Homem quando não tem dinheiro. Eu ouvi um irmão falou comigo: pastor, as mulheres têm várias fases, mas homens só tem 2 fases: com dinheiro e sem dinheiro. 2 fases, né? Então, sabe quando você está bravo com alguma coisa deu errado no seu trabalho, alguma coisa deu errado na sua família, você está chateado porque alguma coisa aconteceu que você não queria que acontecesse? Imagina nessa hora alguém chegar e falar: me empresta o seu carro aí, que eu estou precisando usar ele para uma coisa. Me empresta aí sua casa. Sabe aquela casa que você tem em João Pessoa e tal? Quero pegar uns dias de praia aí, me empresta a sua casa, eu estou indo aí para a sua casa. João Pessoa, quem mora em João Pessoa é casa de praia do povo que não mora, não é? Então, a gente olha para essa história e parece que é uma coisa descolada da realidade, mas esses homens estavam num dia mau, e neste dia mau Jesus pede o barco deles, para ele pregar a palavra do barco deles, e Jesus começa a pregar. Eu não sei quanto tempo demorou essa pregação, mas eu tenho a impressão que não foi uma pregação rápida, porque aqui na igreja eu prego 20, 30 minutos no máximo, e ainda tem gente que dorme.
fico imaginando Jesus pregando 1, 2, 3 horas, 4 horas nesse barco, e os discípulos lá, e aí? Ele vai liberar o nosso barco, a gente quer ir para casa, estamos cansados, e aí? E eles lá esperando, e a Bíblia diz que eles ouviram a voz de Jesus no dia da frustração, e eles fizeram tudo que Jesus mandou eles fazerem, mesmo sem entenderem. Aqueles que estão aqui, que estão ligados nessa palavra, já estão pegando aí o que Deus quer falar. Se não pegou ainda, eu vou explicar. Irmão, por favor, pare de querer entender as ordens de Jesus para a sua vida e apenas ouça e faça o que Ele manda. Tem coisa que Deus manda a gente fazer que a gente não entende. Eu me coloquei no lugar de Pedro essa semana, e eu já li tantas vezes essa história, mas essa semana eu fiquei assim, falei, puxa vida, Pedro foi o cara estava frustrado, podia sair brigando com todo mundo, mas Jesus chega e fala, eu quero usar o seu barco para pregação, dá um empurrãozinho, leva para mais para fundo, e ele está lá ouvindo a pregação de Jesus, mesmo chateado e frustrado pela não pescaria. Pedro nos ensina uma coisa, eu preciso ouvir a voz de Jesus, eu preciso fazer o que Jesus manda, mesmo sem eu entender. Eu vou falar do meu problema para não falar do seu. O meu problema, talvez sou só eu que vivo assim, talvez você não, você é mais crente. Mas o meu problema é que eu às vezes quero entender o que Deus fala para depois fazer. Como é que é? Eu vou fazer isso, Deus? Me fala por que eu tenho que fazer isso? Sabe esses meninos chatos que ficam perguntando para o pai por que para tudo? Tem muito crente que é assim para Deus. É assim com Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pedir perdão? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que orar por aquela pessoa? Por que eu tenho que aguentar aquela pessoa? Por que eu tenho que ficar naquele local de trabalho? Por quê? Por quê? E a gente começa a falar, por quê? Por quê? Por quê? E aí Deus não faz nada, porque a gente é questionador, a gente não entende os propósitos de Deus. Pedro me ensina que Jesus manda e eu obedeço, Jesus fala e eu faço, e se eu esperar Jesus falar e fazer, eu vou viver na minha vida o que eu nunca vivi antes. Jesus fala assim, Pedro, leva o barco. Pedro leva. Peraí, fica quietinho aí, Pedro, que eu vou começar a pregar. E Pedro está lá esperando. E Pedro está lá esperando 2, 3, 4, 5 horas, não sei quanto tempo, mas Pedro fez. Guarde isso. Para que Deus comece a operar milagres na minha vida, eu preciso aprender a ouvir a voz de Jesus, fazer o que Ele fala, sem entender, porque lá na frente eu vou entender, na hora que Deus quiser que eu entenda. Não é na hora que eu quero entender, é na hora que Deus quiser que eu entenda. Esse mesmo Deus fala para Abraão um dia, sai da sua terra, vai para a sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não ficou perguntando por quê, ele foi. Passaram-se muitos anos até a promessa se concretizar. E quando a promessa se concretizou, esse mesmo Deus falou para Abraão, pega esse filho que eu te dei e coloca no altar do sacrifício. Abraão não entendeu, mas colocou. Esse mesmo Jesus que falou para Pedro, pega o barco, porque eu quero pregar no seu barco. Esse mesmo Jesus um dia falou pro leproso, ele falou assim, vá lá e lave-se no tanque de Siloé. Ele saiu de perto de Jesus doente, ouviu a voz de Jesus sem entender, e no caminho ele foi curado. Esse mesmo Deus mandou Moisés um dia tocar o cajado no mar. O mar, a Bíblia diz que ele não se abriu na hora, ele se abriu a partir de um vento oriental. Demorou a noite inteira para o mar se abrir, mas Moisés obedeceu sem entender. Ouça a voz de Deus para a sua vida, o que Deus está te mandando fazer, não fique fazendo questões para Ele, não faça perguntas para Ele. Por favor, meu irmão, sai daqui hoje e obedeça a voz de Deus. Faça o que você tem para fazer, ouça quem você tem para ouvir, fale o que você tem para falar, sirva no lugar que Deus te mandou servir. Se prepare. Aqueles que ouvem a Deus e que fazem o que Ele manda, mesmo sem entender, vão experimentar promessas na sua vida. E aí Pedro está lá vendo aquilo tudo. Depois disso tudo, Jesus fala, agora que você me ouviu, lance as redes aí. Lance as redes. Lance as redes. Pedro pergunta, nessa hora Pedro não aguenta, né?
ninguém é de ferro. Jesus, Jesus, lança a rede, eu já lavei todas, estão lavadas as redes. Jesus, como é que eu vou lançar a rede? Eu já peguei a noite inteira. Mas Pedro cai em si, na mesma hora ele fala: Jesus, eu já pesquei e não deu certo, mas agora, Jesus, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no passado, mas agora eu faço debaixo da tua palavra, e eu creio que agora vai dar certo. Há pessoas que fizeram tantas coisas na vida e deram errado, mas fizeram sem um propósito, fizeram sem Jesus na vida delas, e deram errado as coisas porque não tinha Jesus, mas agora tem Jesus. E não é porque uma coisa deu errado no passado que vai continuar dando errado no presente. Jesus dá uma palavra para muitos aqui hoje: não é porque você está frustrado que agora vai continuar dando errado, não. Agora sou eu que estou mandando. Faça a mesma coisa que você fez no passado agora, com a minha palavra, porque agora vai dar certo com a minha palavra. Agora vai dar certo com a minha palavra. Eu vou repetir como voz profética aqui nessa noite. Deus manda dizer para muitos: agora vai dar certo com a minha palavra. Frustrações do passado não indicam frustrações no presente. Não é porque você quebrou no passado, que deu um relacionamento errado no passado, que você no passado tentou servir a Deus, e que agora você lá no passado, você não conseguiu servir a Deus porque as pessoas te perseguiram, porque você teve problemas na igreja. Não é porque deu errado no passado que agora vai dar errado. Jesus está dizendo para muitos aqui nessa noite, essa palavra é específica para alguns: eu sou especialista em curar o seu passado. Agora você vai fazer com a minha palavra. A palavra de Jesus tem o poder de curar a gente. A palavra de Jesus tem o poder de fazer tudo novo, mesmo com atitudes que nós fizemos no passado e que deram errado. Mas com a palavra de Jesus vai dar certo. Então Pedro fala: agora, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. E você conhece a história, nós lemos, Pedro lança as redes, e quando Pedro começa a puxar, o barco começa até a ficar de lado, e o texto diz que o barco quase afundou. Sabe o que Pedro fez quando o barco quase estava afundando de tanto peixe? Pedro chama outro barco, e Pedro começa a compartilhar os peixes que estavam no barco com o outro barco. Eu creio que se tivesse mais barco ali, aquilo ia ficar tanto peixe que ia encher 50, 100, 200 barcos. Porque todas as vezes que Deus nos abençoa, é para a gente transbordar e para a gente compartilhar. Essa é mais uma lição que eu quero que a gente entenda nessa noite. Tudo que Deus nos dá é para que a gente compartilhe. O barco estava afundando. Escute isso, eram 2 barcos. Um estava afundando de tanto peixe, e a Bíblia diz que Pedro começou e pediu a ajuda de outro barco, e dividiu entre os barcos o peixe. Porque quanto mais peixe no nosso barco, mais é para a gente compartilhar com outros. Quanto mais bênção Deus nos dá, mais a gente precisa transbordar. Sabe por quê? Porque senão o barco afunda. Guarde isso. Tem gente que está aqui que encheu tanto de peixe na sua vida que você afundou. Mas hoje Jesus está dizendo: eu vou encher sua rede de peixe de novo, mas agora você vai transbordar com outros barcos. E o texto diz que ele começou ali naquela peleja de barco para lá e barco para cá. Eles estão agora em terra. E eu termino essa palavra com esta lição, que é para mim a lição mais preciosa desta palavra. O texto diz que Pedro se prostrou. E agora Pedro, que era o pescador profissional, autossuficiente, não precisava de ninguém para pescar, agora ele está dizendo: Senhor, agora eu sei que o Senhor é Cristo, agora eu sei que o Senhor é o enviado de Deus, e agora eu reconheço que debaixo da tua palavra a minha vida vai seguir, e eu me prostro aos teus pés. Pedro viu muito peixe esse que foi produzido pelo próprio Jesus, e agora Pedro está emocionado, ele não está mais frustrado, mas ele está impactado. Antes ele estava de pé lavando as redes,
Agora ele está prostrado diante de Jesus e dizendo: Ele é o Senhor, Ele está na minha vida, e com Ele na minha vida eu nunca mais vou viver frustrações. Foi necessário uma noite frustrada, uma noite de rompimento, uma noite de quase Pedro desistir do seu negócio. Foi necessário Jesus se apresentar nessa noite, foi necessário Jesus se apresentar nessa data de frustração, foi necessário Jesus pregar no barco de Pedro. Tudo isso era para Pedro reconhecer que Jesus era o Senhor da sua vida. Qual o momento da sua história que você está? Tem gente aqui que está no momento da frustração. Outros estão no momento que você já está indo de vento em polpa. Deus está te abençoando e você está substituindo Deus pelas bênçãos que Deus te deu. Outros já estão aqui nessa noite, estão dizendo: olha, eu já estou vendo a pescaria que Jesus produziu na minha vida. Eu não sei o momento que você está, mas tudo na nossa vida aponta para a gente se prostrar diante de Cristo e reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Tudo aponta para isso. Pedro agora está prostrado e dizendo: eu nunca vi uma pescaria como essa. Eu nunca vi. A minha habilidade não é nada perante a grandeza do meu Jesus. Pedro dizendo: tudo que eu sei, toda a minha capacidade e autoridade que eu tenho na pescaria, eu agora já vejo que eu não sou nada. Jesus é tudo e eu agora vou deixar tudo para o seguir. E o texto termina, coloca para mim o versículo 11. O texto termina dizendo: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa palavra de hoje é só para a gente aprender isso aqui, ó. Deixar tudo e o seguir. Vou ler de novo: deixar tudo e o seguir. Você pode ter muito dinheiro no bolso, você pode ter muito reconhecimento das pessoas, você pode ter muita bênção que Deus te deu, mas nada disso pode ter você. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode te ter. Você pode ter bênçãos, mas as bênçãos não podem ter você. Você pode ter reconhecimento, mas o reconhecimento não pode ter você. E a vida cristã é deixar tudo para seguir Jesus. Eu não sei como está o seu coração, não sei. Tem gente aqui que ouve uma palavra como essa, e ele diz assim: eu não preciso disso, eu preciso de uma motivação para fazer melhor. Irmão, evangelho não é isso. Evangelho é deixar tudo para seguir Jesus. E sabe qual que é o nosso problema? É que a gente vai se enchendo de bênçãos, e a nossa rede vai enchendo de peixe, e a gente começa a substituir Jesus pelos peixes. E a gente está na igreja só para buscar peixe. Pescador busca peixe. Mas uma pessoa, por exemplo, que está com a família com problema, ela quer buscar a solução de Deus para a sua família. Uma pessoa que está com a dívida, ela quer buscar uma solução para a dívida dela, e ela está usando Deus para isso. E quando Deus dá os peixes para ela, ela deixa Jesus e fica com os peixes. Quantas pessoas que eu conheço que foram abençoadas por Deus, e que por serem abençoadas por Deus, deixaram Deus de lado. Quantas pessoas que eu conheço que são assim. Mas essa maldição está quebrada do nosso meio. Eu estou pregando aqui para uma igreja que ama Jesus e que Jesus está acima das bênçãos. Uma igreja que diz: Jesus, o Senhor é tudo para mim, e tudo que vier nas minhas mãos, eu vou deixar para te seguir, porque eu sei que nada me faltará a partir de hoje. Eu quero desafiar você a deixar Jesus ser dono 100% da sua vida hoje, a Jesus ser o seu Senhor e Salvador de todo o seu coração. Chega, irmãos, de dividir a glória de Deus com algumas coisas. Chega da gente dizer: eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Chegou o tempo de nós deixarmos tudo e o seguir. Quem aqui crê nesta palavra nessa noite, diga glória a Deus. Só você que ama Jesus e que quer Jesus como seu Senhor e Salvador de tudo, fica de pé no seu lugar, por favor.
Feche os teus olhos.